Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado financeiro brasileiro. Falamos com gestores, participantes de mercado, empreendedores, pessoas que vão fazer você ter novos insights sobre seus investimentos e a sua carteira. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos o Vitor Tâmega, gestor de crédito e infraestrutura da Rio Bravo, para conversar tudo sobre o nosso cenário macro, sobre o investimento em infraestrutura e, naturalmente, sobre as estratégias da gestora. Vitor, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Felipe, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o pessoal da BMC pelo convite. Vamos falar sobre temas bastante quentes aí. E não vamos mais perder tempo, vamos lá. Vamos lá, então vou começar dos próprios fundos de infraestrutura. Foram uma inovação recente do mercado e eu queria ouvir um pouco de quem está dentro dessa indústria, qual a vantagem, quais são as oportunidades e o que a gente tem que prestar atenção na hora de investir em um fundo de infra. Olha, já começamos aí com o pé direito, porque se deixar aqui eu falo sem parar, porque são tantas vantagens. É isso aí, gente. Então, eu acho que com a inovação que a CVM, que a regulação apresentou lá ainda em 2019, ainda no pré-pandemia, essa possibilidade de criação do fundo de infraestrutura, de você investir através de uma gestão independente, através de um gestor profissional que vai fazer o trabalho de seleção, monitoramento, a escolha das melhores oportunidades do mercado e também acessar os títulos a um preço melhor no mercado institucional, que é diferente daquele preço que vai para o varejo nas plataformas, foi uma tremenda inovação. Ainda ali nos idos de 2020, 2021, a B3 proporcionou a possibilidade de listagem desses fundos e daí o mercado já não parou. A gente viu uma leva aí de IPOs dos fundos de infraestrutura e com a Rio Bravo não foi diferente, né? A gente em 2022 debutou no mercado com o nosso RBF 11. Eu acho que a grande vantagem desses fundos em primeiro lugar, renda recorrente isenta, lembrando que diferentemente dos fundos imobiliários, dos FIAGROS e outras estruturas que vieram aí mais recentemente, os FIINFRAs eles são totalmente isentos, tanto no ganho de capital dos ativos, como nos rendimentos que são proporcionados pela variação monetária e pelos juros que é pago pelos papéis que compõem essas carteiras. Então esse é um ponto bastante importante. Um outro ponto legal é que todo tipo de ativo que compõe a carteira dos FIINFRAs ele é isento. Então também diferente e, na minha visão, melhor em relação às outras estruturas dos fundos estruturados, é que você tem um caixa, por exemplo, gerando ao CDI, que ele fica isento. Você pode colocar papéis que não são incentivados, que também ficam isentos. Obviamente, você tem que respeitar um período ali de enquadramento, que você pode também, como gestor, aproveitar esse período de enquadramento para colocar estruturas que fazem mais sentido, como, por exemplo, pós-fixado, eventualmente estruturas pré-fixadas para você aumentar a duration daquele papel e se aproveitar num fechamento de curva. Enfim, é um prato cheio, um veículo muito eficiente, isenção total no imposto de renda, tanto no ganho de capital como nos rendimentos distribuídos. Então eu vejo que a funcionalidade do veículo é muito boa, são características muito positivas. Além disso, a gente está num período muito interessante de desenvolvimento do mercado de infraestrutura, né? A gente tem do lado da oferta de títulos incentivados, tudo isso fruto de uma inovação regulatória, um marco do saneamento, a abertura do mercado de gás, enfim, uma série de fatores que levam que a oferta de títulos incentivados, a movimentação no mercado secundário seja bastante positiva também. Então, acho que a gente está num momento muito interessante para esse tipo de produto. Aproveitando que eu estou conversando aqui com alguém que está pensando esses fundos, comprando esses ativos, que tipo de ativo fica dentro de um fundo como esse? Do ponto de vista do regulamento desses fundos, você tem que ter no mínimo 85% de ativos incentivados, debêntures da Lei 12.431.
Por outro lado, você tem um período de enquadramento. Então, esse período de enquadramento, o gestor ele pode se aproveitar de outras estratégias. Então, é muito comum, no começo, você, por exemplo, utilizar estruturas pós-fixadas. No momento de volatilidade de mercado, você tem uma estrutura pós-fixada com um spread interessante, isso pode proporcionar uma rentabilidade melhor, uma performance melhor para o seu fundo com uma volatilidade muito pequena. Porque a volatilidade vai ser do spread, né? O spread duration. E o pós-fixado, ele é nulo em termos de volatilidade. Então, eu entendo assim, os papéis que compõem majoritariamente as carteiras são as 12431, os títulos incentivados referentes a essa lei, e a gente está com o mercado bastante amplo, né? Então, são as debêntures de projetos, são as debêntures das grandes distribuidoras, as debêntures das grandes empresas de rodovias, enfim, dos aeroportos. São vários tipos de papéis, de vários segmentos de infraestrutura que devem respeitar a Lei 12.431. E essas debêntures geralmente são emitidas em formato misto, né? Indexador misto, ou seja, pré-com pós IPCA mais um cupom, não é isso? Você pode, nessas estruturas, fazer algum tipo de swap ou mesmo operar futuro para deixar a estrutura pós ou não? Você tem que deixar do jeitinho que o papel chega, você vai comprar aquela carteira e manter a duration via papel? É possível sim a gente utilizar mecanismos derivativos para você controlar o risco de mercado. Por outro lado, você fica exposto à duration e ao spread desses papéis, né? O spread duration. É muito comum os gestores utilizarem estruturas derivativas, seja via DAP, você pode fazer um swap bilateral também, para você neutralizar a sua exposição no IPCA+. Né? Então, a duration desses fundos, que podem ser desde 2 anos, 3 anos, até papéis de 11 anos de duration, você pode escolher qual que é o vértice da curva que você quer estar exposto. Né? Tem alguns fundos que têm um mandato de uma volatilidade mais baixa, ou que o gestor tem a crença de que no longo prazo é muito melhor você estar numa duration mais curta, ou totalmente no pós-fixado. A gente tem também a visão de que no longo prazo as coisas acabam meio que se corrigindo e você não tem aquele burden, todo aquele trabalho de ter um caixa deixado em garantia, uma chamada de margem. Você tem uma gestão adicional de fazer um derivativo que no longo prazo acabam as coisas se netando. Tá? Em alguns momentos muito específicos faz sentido a gente colocar essa estrutura. Por exemplo, no ano passado a gente teve um momento de deflação com CDI em 13,75. Então você ficar exposto no CDI, no pós-fixado, era um grande chamariz. Né? Hoje talvez não faça muito sentido isso. A gente está com inflação mais forte, você está com as NTNBs mais abertas, você está tendo nos últimos dias um fechamento legal da NTNB, então quem está exposto no IPCA+, está fazendo um ganho adicional de fechamento de curva, enfim. É possível fazer esse tipo de gestão, controlando o risco de mercado. Geralmente os gestores fazem na própria estrutura do fundo. Eu não conheço nenhum gestor que está fazendo isso papel por papel. Eu acho que seria muito ineficiente fazer isso. É possível fazer, né, via swap, via derivativos de mercado futuro, mas normalmente o pessoal faz no próprio veículo. Muito bem. Esse tipo de estrutura é importante para alinhar demanda de mercado com nas duas pontas, né? O seu ativo e seu passivo, porque às vezes o formato de emissão é constantemente IPCA+, porque o projeto é IPCA+, essencialmente você vai ter uma rodovia. Você sabe que o seu pedágio vai subir conforme a inflação, então você monta a estrutura IPCA+, só que o mercado às vezes demanda um pouquinho mais de pós, até pelas próprias oscilações macro que são comuns aqui no país, né? E nessa linha do macro, deixa eu te trazer uma outra pergunta para ouvir a sua visão de dentro. É momento de investir em crédito privado aqui no Brasil? Definitivamente é o momento para se investir em crédito privado. Do ponto de vista do investidor, a gente tem um pós-fixado em 10,5,
A gente tem uma visão que esse 10,5 deve continuar. A gente já vê alguns movimentos de mercado, alguns gestores, alguns economistas falando que a gente pode ter uma subida da Selic nos próximos meses. Então, você ganhar 10,5% é bastante interessante, né? No momento que você vai correr risco de equity e ficar abaixo disso, ou você está num momento de volatilidade e corre o risco de ter uma perda de capital com um pré-fixado, eu acho que é muito convidativo sim o pós-fixado. Eu acho que daí o gestor ele tem que saber escolher aqueles setores que são mais resilientes, em que pode ter uma estabilidade ou um fechamento dos spreads de crédito, evitar aqueles setores ou aqueles níveis de rating que pode ter uma abertura do spread de crédito ou que pode ter uma oscilação mais forte dado o movimento macroeconômico. Então a gente está falando, por exemplo, de varejo, outros setores cíclicos que podem sofrer mais. Mas se você tiver numa estrutura de crédito interessante, parruda e se aproveitar do pós-fixado, realmente eu acho que é uma boa estratégia. E tem sido uma boa estratégia desde que a gente está no CDI, na Selic em 2 dígitos. O interessante, eu gostaria de frisar isso mais uma vez, que o fundo de infra ele pode se beneficiar de estruturas pós-fixadas com uma isenção total. Então, esse 10,5, ele é 10,5 no bolso do cotista. Obviamente, você tem ali a taxa de administração, a taxa de gestão, mas muitas vezes essas coisas ficam mais do que netadas, né? O tax burden, o imposto versus o custo da gestão. E o gestor vai sempre buscar estruturas mais sofisticadas, um spread maior, um prêmio de risco maior, que pode proporcionar um rendimento pós-fixado superior ao que um investidor que acessa a plataforma ou varejo iria conseguir investindo por conta própria, fazendo a sua própria carteira. Tá? Então eu acho que o momento é bem convidativo sim para o pós-fixado. Para a renda fixa como um todo, a gente está vendo já a inflação começar a ameaçar um pouco, a gente estava vendo algo como 3,2% alguns meses atrás, a gente está vendo a inflação em 4% agora no Boletim Focus. Então você criar estruturas de proteção à inflação, como por exemplo os papéis indexados em IPCA+, é uma pedida bastante interessante também. E aí você tem um ponto de como estão os spreads de crédito, né? A gente teve um período de tensão em crédito um pouco maior, vindo de N circunstâncias, endividamento das companhias e assim por diante. E aí você acaba ampliando um pouco, eventualmente, esses spreads de crédito, mas que carece aí de alguém que consiga ler e avaliar a qualidade desse crédito, né? A pessoa física comprar crédito sozinha é uma tarefa dura, né? E como vocês têm olhado essas oportunidades de crédito e essa avaliação da capacidade de pagamento das companhias? E aí, já aproveitando, falar um pouco de infraestrutura nesse crédito, dado que o sistema de garantias é diferente, né? Bastante coisa aí que você colocou, Felipe. Vou tentar ser sucinto, mas são excelentes pontos que você falou. Quando a gente fala de crédito, por mais que você tenha uma carteira muito bem robusta, totalmente protegida, com um rating bastante elevado, quando você vê oscilações no mercado de crédito, seja aí por um pedido de RJ ou alguma oscilação de um outro player, de um outro segmento, você acaba tendo uma contaminação setorial. Então, 2023 eu acho que foi uma grande lição, principalmente para os participantes mais jovens do mercado, o pessoal que não viveu muita coisa no passado, porque com o problema que a gente viu de Americanas, e na sequência a gente viu o pedido de RJ da Light, a gente viu alguns outros players com alguns problemas de crédito também, uma sobrealavancagem, alguns pedidos de AGD para pedir waiver de covenant, você acaba tendo uma contaminação no mercado de crédito. Então, quando os spreads de crédito abrem, até mesmo aqueles grandes players AAA, você acaba tendo um efeito negativo na carteira de crédito. E isso acaba assustando, principalmente os investidores que não estão acostumados a ver esse tipo de movimentação. É como se você estivesse
num avião passando por uma turbulência, você não está acostumado com aquilo, você fica assustado, né? Mais ou menos, acho que é uma boa metáfora do que aconteceu. Mesmo que você tenha uma carteira sólida, você vai sofrer com isso daí. A vantagem do gestor é que ele é totalmente dedicado a analisar a qualidade de crédito desses ativos. Então, é muito importante o gestor estar fazendo um monitoramento muito frequente e muito detalhado daquele crédito, e para isso ele tem que realmente se debruçar sobre o crédito, ele tem que correr atrás dos demonstrativos financeiros, ele tem que estar em contato com o RI da empresa. Então, sai um rebaixamento de rating que não estava muito no radar, você tem que mandar um e-mail, você tem que pegar o e-mail, o telefone e ligar para aquele RI, para aquele CFO, entender o que está acontecendo. Esse é o dia a dia do gestor de crédito. Diferentemente de uma pessoa física que não tem os recursos para estar fazendo isso e também não tem o tempo, né? Imagina um médico, um profissional liberal ou uma pessoa que trabalha num outro ramo da economia, vai ter que parar ali às 2 horas da tarde para ler o balanço de uma empresa. Se ele souber ler o balanço de uma empresa, ele talvez não tenha o tempo disponível para isso. Então, você delegar essa tarefa para um gestor profissional é a melhor coisa que o investidor ele faz. Tá? E isso dentro da Rio Bravo a gente leva muito a sério, a gente faz crédito já desde 2008, a gente tem o nosso primeiro fundo flagship, que é um crédito privado, o D0D1, e que a gente desenvolveu as nossas primeiras metodologias de acompanhamento de crédito lá em 2008. A gente tem todo um processo robusto, uma governança, a gente tem um processo industrial ali de acompanhamento, que a gente traz isso conosco no nosso DNA, a gente vem aperfeiçoando isso sempre à medida que as nossas políticas são revistas, né? A política de crédito privado, o pessoal de compliance senta com a gente, vamos atualizar a política, eu quero saber como é que é a tua cabeça, a gente precisa melhorar isso aqui, isso aqui eu acho que não está fazendo muito sentido, então esse processo é aprimorado de tempos em tempos. Tá? Na área de infraestrutura a gente tem uma metodologia própria também, para quem me conhece sabe que eu venho da Fitch Ratings, eu trabalhei muito tempo com crédito, a bíblia do analista de rating são metodologias de crédito muito bem definidas, então é um processo industrial. E eu adaptei isso para dentro da Rio Bravo para a gente fazer o crédito para a infraestrutura. Então a gente tem os rankings que a gente coloca, a gente tem o Layer ESG também, que traz um ranqueamento de projetos de infraestruturas que a gente julga que tenha uma característica de mitigação de risco de longo prazo. Essas infraestruturas levam uma nota de crédito mais alta e isso compõe definitivamente, de forma final, a nota daquele projeto. Tá? Então, a gente tem um processo muito industrial aí de acompanhamento para aprovação e monitoramento dos créditos dos nossos fundos. E como é a concentração dos títulos de vocês? Geralmente vocês têm quantas teses dentro de um mesmo fundo? Depende muito de cada mandato, né, Felipe? Os nossos fundos de crédito privado corporativo, ele tem ali um mandato muito específico de rating mínimo, de concentração máxima. A gente acaba tendo uma carteira muito mais diversificada, muito mais pulverizada, tanto em segmentos da economia, setores, como nomes, como emissores. Então, esses fundos a gente acaba tendo uma concentração média ali de 2%, tá? Sendo que nenhum nome passa de 3%. Tá? No caso de infraestrutura, a gente tem uma concentração maior em alguns segmentos que a gente acha que do ponto de vista regulatório ele é mais robusto, ou do ponto de vista macroeconômico, lembrando que não é porque você é uma infraestrutura que você está totalmente imune a movimentos macroeconômicos. Aquelas infraestruturas logísticas, normalmente você tem um risco de volume, né? O número de carros que passam numa rodovia, o que ele é transportado através de um aeroporto ou de um porto, aquilo acaba tendo uma oscilação natural junto com um ciclo econômico. Enquanto que as outras infraestruturas mais reguladas, como por exemplo as linhas de transmissão, os parques eólicos e solares, você acaba tendo um risco de volume muito mitigado. Você tem que ter um recurso eólico, um recurso solar,
No caso da transmissão, você nem isso precisa. A linha ela tem que estar simplesmente disponível para a energia passar e aquilo já garante a RAP dela, né, que é a receita anual permitida. Então, a gente acaba shiftando ali, é um drift que a gente faz para esses setores renováveis, que acabam tendo uma qualidade de crédito maior, mas também nos expondo a setores que acabam tendo um prêmio maior, mas também com uma qualidade robusta, com um rating independente, aprovado no nosso comitê de crédito, que fazem sentido para comprar aquela carteira. Você comentou do comitê de crédito, de ser um modelo industrial, mas se você chega em algum caso a modelar a tese também, ter um timinho quase de Project Finance ali para ver se para de pé o modelo de quem está tomando crédito, ou não, vocês vão olhando mais esses indicadores macro? Ótima pergunta também, Felipe. O que a gente olha são 8 a 10 fatores que a gente dá uma nota dentro da nossa metodologia. Então, quando a gente olha um projeto, a gente vai olhar do ponto de vista qualitativo, qual que é o risco daquela receita. Então, eu quero saber, os preços, eles são indexados? Você tem algum mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro? Qual que é o mecanismo, por exemplo, de remuneração via receita do investimento em base regulatória, né? Que algumas empresas de saneamento têm esse modelo. As distribuidoras têm esse modelo, né, de você remunerar a base regulatória. A gente quer entender qual que é o risco de volume. Então, como eu falei, poxa, o tráfego está bom nessa rodovia. Do ponto de vista qualitativo, é uma rodovia que serve o agronegócio. Poxa, a gente tem o risco de safra. Poxa, mas não tem concorrência naquela infraestrutura. Você tem uma rodovia, por exemplo, em que o maior concorrente tem um pedágio mais caro, ou então tem uma estrada de terra, que vai levar o quádruplo do tempo para escoar aquilo no Porto de Santos. Então, esses fatores, daí a gente vai olhar os custos, se é um custo contratado, uma contraparte que garante aquela disponibilidade mínima durante 20 anos, a gente vai olhar o preço desse custo, o SG&A, a gente vai olhar a estrutura da dívida, essa é uma estrutura robusta, que traz contas reservas, que traz mecanismos de trava de distribuição de rendimentos, dividendos para os acionistas no momento que você quebra um covenant. Então tudo isso a gente traça um perfil daquele projeto, daquela infraestrutura, e com isso a gente estabelece as premissas do nosso modelo econômico-financeiro. Então a gente trata um modelo econômico-financeiro que é o cenário de crédito, que é aquilo que vai basear o sizing do nosso investimento, é aquilo que vai basear se o crédito vai ser aprovado ou não em primeira instância, e a gente traça um cenário estressado, em que aquelas variáveis que são menos controladas, por exemplo, o volume, o tráfego de veículos, como eu estava falando, o risco de commodity, a gente vai estressar mais e vai ver se o projeto para de pé. Tá? Então a gente tem uma parte muito qualitativa, bem de Project Finance mesmo, a gente vai estudar qual que é o marco regulatório, quais são as forças de Porter ali daquele projeto, concorrência, se é um projeto que ele está bem estabelecido, se ele tem contratos de longo prazo com contrapartes fortes, por aí vai, e depois a gente termina com uma análise quantitativa por meio de análise de cenários e simulações. Você comentou sobre os principais pontos dessa indústria dentro de infraestrutura que vocês acabam focando. E do próprio momento, né, oportuno da regulação para constituir esses fundos. Em termos de projetos a serem investidos, né, olhando para frente, os projetos de infraestrutura geralmente são longos. Em momentos de maior incerteza, é comum que freie-se um pouco esse tipo de projeto mais longo. Vocês têm sentido demanda por novos projetos de infraestrutura? Se por um lado a gente tem essa oscilação macro que atenta contra pensar novos projetos, por outro lado o Brasil precisa muito de infraestrutura. Então a gente fica nesse cabo de guerra aqui. Como é que vocês estão vendo o mercado hoje? Né? Exato. Bem, eu acho que um exemplo que a gente pode dar são os projetos de saneamento. Eu acho que é o exemplo mais emblemático que a gente tem, como que um esforço regulatório pode destravar investimentos multibilionários. Então,
O que a gente teve nos últimos 2, 3 anos foram muitos leilões relativamente bem estruturados, de regiões que eram carentes do ponto de vista de atendimento do consumidor em saneamento, coleta e tratamento de água de esgoto. E isso mostra que mesmo em momentos de incerteza macroeconômica, projetos bem estruturados, ele atrai o capital privado. E são projetos que mesmo de longo prazo ele para de pé. Então, mesmo que você tenha oscilações no meio do caminho, um projeto bem estruturado, ele já traz consigo mecanismos para mitigar esse tipo de oscilação. Então, uma estrutura de dívida de longo prazo, ela tem que trazer uma conta reserva, um fundo de liquidez, porque se ele tiver uma exposição em algum momento que, seja lá por algum motivo, isso impacte negativamente a geração de caixa operacional dele, que no fundo vai ser o caixa que vai servir a dívida, ele consegue recorrer a uma estrutura de liquidez que já está dentro do projeto para fazer frente a esse pagamento e no momento mais positivo de geração de caixa, um momento que você está no ponto positivo do ciclo, você recompõe essa reserva de caixa. Então uma dívida que é bem estruturada, ela traz já intrínseca a ela essa característica. Tá? E isso permite projetos de longo prazo, emissões de 20 anos. A gente já viu emissões de transmissão de 24 anos. Então, se a gente levar em consideração essas características, é sim possível a gente fazer investimento de longo prazo, mesmo que a gente tenha incertezas macroeconômicas. Construindo seu próprio colchão de liquidez, já modela protegendo esses instrumentos, protegendo justamente dessas oscilações, né? Você exatamente isso. Vai muito da concepção da dívida e da experiência de quem está na outra ponta pensando esse projeto e conversando com o mercado, né? Exatamente. Um projeto de infraestrutura, como eu falei, ele já deve incorporar que você vai ter ups and downs, né? Que você vai ter ali algumas lombadas no caminho até o vencimento final dessa dívida. O que ele tem que trazer dentro dele é justamente esse mecanismo de reconhecimento de momentos positivos e momentos negativos, né? Então, uma dívida bem estruturada, ela vai levar isso em consideração. A qualidade de crédito de uma dívida dessa, o ideal é que ela não mude ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma dívida que a gente faz dentro de casa, que leva uma nota 4, né? A gente tem uma escala ali que vai de 1 a 5, a ideia é que mesmo que um momento mais difícil, macroeconômico, um momento mais difícil para o projeto, ele continue com a nota 4 no nosso monitoramento. Mas daí você fala, poxa, mas a alavancagem dele subiu nesse ano. Poxa, o índice de cobertura ficou mais apertado nesse ano, ele consumiu um pouco de conta reserva. Mas isso já tem que ser previsto de antemão, entendeu? Então, o ideal é que a nossa nota interna não fique mudando ao longo do tempo. Ah, não, agora ele é uma nota 3, ele é uma nota 2. Agora eu acho que eu tenho que diminuir uma exposição de 5% para 3. Ou aumentar de 5 para uma exposição tática de 7, que depois eu volto para 5. O ideal é que ele seja mais constante ao longo do tempo. Então, as oscilações capturadas devem ser capturáveis pelo modelo. Não serem de fato surpresas. E se estão capturados no modelo, deveria ser constante ao longo do tempo. Exatamente isso. Perfeito a sua... O que eu falei em 5 minutos, você resumiu em 10 segundos, Felipe. É muito bom. Nós estamos batendo esse papo com o Vitor Tâmara, gestor de crédito e infraestrutura da Rio Bravo, falando conosco sobre essas oportunidades em infraestrutura, esses modelos de investimento em crédito e aproveitando inclusive as vantagens tributárias relacionadas, sempre com o intuito de trazer para vocês esses insights, essas novas formas de pensar os seus investimentos e as suas carteiras. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui do Vitor Tâmega, que é gestor de crédito e infraestrutura da Rio Bravo, falando um pouco sobre as oportunidades de investimento em infraestrutura, falando um pouco de crédito e naturalmente como você pode aproveitar esses insights para a sua carteira, para os seus
e investimentos. Vitor, voltando aqui para o segundo bloco, eu queria puxar um pouco mais do momento macro, né? A gente teve um período ano passado que a gente estava discutindo em quanto terminariam as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente falava de eventualmente 3 ou 4 cortes lá nos Estados Unidos, a gente falava de Brasil com uma terminal em 9, 9,5, alguns mais ousados buscando os 8,5. E o que a gente está vendo hoje uma Selic já não caindo a 10,5, inclusive, como você comentou no primeiro bloco, com algumas opiniões aí de eventualmente, inclusive, subir um pouco mais dessa taxa. Como isso afeta o mercado e como isso deveria ser encarado pelo investidor dentre as composições da carteira, com a visão justamente dos fundos de crédito, especialmente de infraestrutura? Perfeito, Felipe. Eu acho que a percepção do mercado há 1 ano e meio atrás, alguns meses atrás, era muito mais bull market, né? Era muito mais uma postura de tripé macroeconômico, de cuidado com o fiscal, de atingir aí o arcabouço fiscal. Mas o que a gente tem visto é que o caminho não está tão certo, né? A gente está vendo muita oscilação macroeconômica, a gente está vendo uma movimentação de resposta do mercado muito mais restritiva, ali apertando realmente o freio. Então, acho que a perspectiva hoje é realmente de uma renda fixa compondo ainda a carteira dos investidores, de todas as modalidades, desde a renda fixa soberana, pós-fixada, pré-indexada, também o crédito privado. E no caso de investimento em infraestrutura, a gente vê uma toada bastante positiva cada vez mais. Eu acho que o mercado realmente estava muito otimista com esse corte de Selic, com uma inflação já mirando ali para a meta de forma mais rápida. O que a gente tem visto hoje refletido tanto no Boletim Focus como nas curvas de juros é uma inflação mais apertada, uma inflação implícita mais alta, uma curva pré também mais estressada e uma NTNB, um juros real também mais estressado. Eu acho que o pós-fixado é o básico para qualquer investidor. Se a gente pudesse aproveitar de um pós-fixado isento, melhor ainda, né? Como essa estrutura de FII Infra, mas também a gente se expor a produtos indexados, se proteger da inflação, fazer alguma aposta no fechamento da NTNB. Nos últimos dias isso tem acontecido, apesar de que a gente está num momento de volatilidade, então isso, uma fala ali, uma fala aqui, pode trazer algum estresse de mercado de novo. O importante, eu acho que é compor uma carteira bem diversificada, de indexadores, aproveitar do pós-fixado mais alto, um pouquinho ali de proteção à inflação, eventualmente colocar um pouquinho em menor grau no pré-fixado, para se aproveitar aí de uma duration um pouco mais longa. Eu acho que o mercado de equities ele vai sofrer um pouquinho mais. O public equities realmente, apesar de a gente estar vendo aí o follow-on da Sabesp, que eu acho que deve trazer bastante interesse por características da concessão, ali da privatização, uma característica muito específica, mas do ponto de vista mais amplo do mercado de equities, eu acho que a gente vai continuar na seca por um bom tempo ainda. Então, acho que o mercado de renda fixa e crédito deve continuar firme e forte por um bom tempo ainda. A gente teve recentemente uma maior restrição a alguns outros ativos isentos, né? Então, CRIs e CRAs tiveram, e foi uma restrição, mas foi um olhar mais rigoroso para as características daquela emissão, porque a gente viu que teve uma época que, poxa, você alugava o imóvel de alguém, logo você poderia emitir uma LCI lastreada no aluguel que você ia pagar. Tinha umas coisas que o pessoal forçou um pouquinho a barra em alguns momentos. Isso enxugou um pouco desse mercado, e as próprias LCIs e LCAs tiveram exigências
de liquidez um pouco mais duras. Então, antigamente a gente conseguia emissões como essas com liquidez em 90 dias. Hoje em dia você precisa de 270 dias para LCIs, 360 dias para LCAs, o que para alguns investidores expurga um pouco desse mercado. Um pouco desse mercado foi para fundo de infra, que também é isento? Com certeza, Felipe. Você colocou muito bem. A gente teve alguns movimentos estruturais bastante relevantes desde o final do ano passado. Eu acrescentaria ao que você falou o movimento, uma movimentação ali, uma dança das cadeiras dos fundos exclusivos e restritos, as limitações também do way out que esses fundos estavam olhando, que eram os fundos de previdência, que ficaram mais restritivos também, em termos de número de cotistas, em termos de tamanho de fundo, ficou mais restrito. E essa limitação do lastro para os títulos estruturados, como você bem colocou, teve uma certa farrinha ali nos últimos anos, e que isso acabou chamando muita atenção dos órgãos reguladores. Você acabou tendo aí uma fuga do capital para os títulos 12431 debêntures incentivadas. E, obviamente, quando você tem um incremento de demanda por esses títulos muito explosivo e que você não tem uma oferta que o acompanha, você acaba tendo um efeito no preço. Então, o que a gente viu ali em fevereiro, em 2-3 dias, foi uma compressão do spread de crédito da ordem de 35 pontos base, né? O que é uma coisa muito expressiva, né? 35 pontos base para um título que tem uma duration de 5 anos, a gente está falando aí de mais de 1,5% de retorno naquele papel num único dia, em 2 dias, né? Então a gente teve... Retorno de renda variável. Retorno de renda variável para uma renda fixa, para um crédito privado com uma qualidade de crédito boa. Então foi realmente uma quebra estrutural que beneficiou todo tipo de investidor em debênture incentivada, e os gestores não foi diferente, né? O nosso fundo nesse mês deu mais de 2,5% de retorno, né? Então eu acho que foram quebras estruturais relevantes. Os spreads de crédito que amassaram com esse movimento, eles continuaram a cair um pouco ali nos próximos meses. Em abril a gente já começou a ver ali alguma empinada nesses spreads, mas nada muito expressivo, tá? Quando a gente abre, quando a gente coloca uma lupa nos ativos que compõem as debêntures incentivadas, alguns ativos continuaram com um fechamento, outros ativos tiveram ali uma abertura mais expressiva. Então agora são aspectos muito mais microeconômicos de cada um dos emissores, cada um dos segmentos de infraestrutura, do que realmente um movimento macro, tá? Então, hoje você está ainda com spreads amassados dos papéis incentivados 12431, uma leve empinada nesse movimento, mas ainda um movimento bastante atrativo para estar investindo nesses papéis, tá? Então, um outro ponto que eu acho interessante a gente trazer para o público é que quando você compra uma debênture incentivada diretamente, você vai depender da liquidez daquela debênture no mercado. A gente sabe que o mercado de crédito no Brasil, o mercado secundário de crédito no Brasil, ele não é tão centralizado, isso tem impactos para a liquidez. Quando você vai vir um fundo listado para esse tipo de ativo, você ganha instantaneamente a liquidez de bolsa, né? Isso te permite entrar e sair no papel com facilidade e sem tantos spreads. Como você, olhando pelo lado de gestor, quais são as vantagens de estruturar um fundo desse como um fundo fechado listado? E o que o cotista, o que o investidor tem que olhar diferente quando está fazendo um investimento como esse, via um fundo listado em bolsa? Esse acho que é um ponto interessante também para a gente abordar no quesito liquidez, né?
Realmente o mercado de crédito no Brasil atualmente, apesar dele ter ganhado muita pujança, ele ter crescido violentamente nos últimos anos, tanto o mercado primário está muito quente, o mercado secundário cada vez mais líquido, cada vez mais profundo do ponto de vista de volume de negócios que você consegue negociar num único dia, ele ainda é um mercado de balcão, é um mercado que ele é negociado via traders, via brokers. Você tem ali algumas iniciativas de plataformas que acabam dando um pouco mais de facilidade, de automatização na hora de negociar esses títulos, mas longe ainda da pujança do mercado de public equities, né, que você consegue entrar e sair de vários emissores com muita facilidade. Então, quando você cria um veículo que ele é fechado e ele é listado, e você consegue proporcionar, além de uma gestão profissional, tudo isso que a gente falou até agora, de selecionar os ativos, de ter um processo industrial, de aprovação em comitê, de olhar a qualidade de crédito, de olhar a reputação daquela empresa, né? Lembrando que a Rio Bravo tem uma área de compliance própria, né? Que olha no detalhe risco de PLD, de FT, né? De financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro, reputação, problemas ambientais, etc. Além desse benefício, quando você tem um fundo listado que já tem um certo número de cotistas, que conta com um formador de mercado, o nosso fundo conta com um formador de mercado também, isso tem refletido num volume de negócios, de profundidade de book do RBF11 no secundário muito positivo, muito saudável. Então você permite que pessoas físicas que não têm o conhecimento para comprar aqueles papéis, para conhecer a qualidade de crédito delas, consigam fazer isso de forma segura. E forma segura, quero dizer, através de um gestor profissional que olha tudo isso que eu falei, e também através de entrar e sair num ambiente de bolsa, com uma liquidez boa, profundidade e com liquidação em D+2. Tá? Se uma pessoa física ela compra um papel via uma plataforma, talvez ela nem consiga sair daquele papel. Ou talvez ela leve dias para sair num preço extremamente desfavorável para ela. Então, acaba sendo muito negativo para aquele investimento. Mesmo que seja um papel legal, que tenha um pagamento recorrente de juros para aquele investidor, mas ele pode ter um problema sério na hora de sair daquela posição. No fundo de crédito, no FIINFRA, isso daí acaba sendo muito minimizado, tá? Justamente por isso. Você tem um formador de mercado, o fundo tem uma pulverização de cotistas, o gestor ele consegue fazer um trabalho de comunicação, né? A gente faz cartas mensais, em que a gente é muito descritivo, a gente é bastante detalhado na nossa estratégia, da onde que vem a valorização da carteira, se é do pós-fixado, do indexado, o que o spread de crédito fez para aquela performance naquele mês. Isso acaba atraindo o interesse de cotistas e acaba fomentando a nossa cota no mercado secundário. Então acaba sendo uma maneira muito eficiente do investidor pequeno investir em infraestrutura em detrimento de comprar direto numa plataforma. Você tem quando você tem um mercado tão ilíquido quanto você comprar e vender títulos de renda fixa no secundário, muito provavelmente sua contraparte, muitas vezes a própria plataforma, que vai abrir spreads para que ela faça a própria receita. Com razão, ela tem que ser... ela está fazendo esse trabalho de market making, ela vai querer ser remunerada por isso. Mas isso acaba amassando muito os preços. Por mais que você compre um título muito bom, com ótimas características, você perde na negociação, né? E geralmente, a quanto vem rodando o yield do fundo de vocês? Perfeito. Isso que você falou, de novo, foi um ótimo resumo para o que eu levei 5 minutos para falar. Os gestores, eles negociam no mercado institucional. O mercado institucional, ele é muito mais eficiente. Apesar de estar longe da eficiência
de um public equity, para você comprar e vender uma ação da Petrobras, é muito rápido e volumes gigantescos. No mercado institucional você tem que fazer isso majoritariamente através dos brokers, né? Então o broker ele tem ali uma série de leitura de preço e ele vai te ajudar a dar uma saída para uma posição ou entrar numa posição para um preço que ele é justo do ponto de vista da marcação ao mercado. A gente tem as curvas da Ambima, as taxas Ambimas indicativa, que acaba sendo um ponto de apoio na hora de negociar uma entrada e uma saída de um crédito no mercado institucional. No caso da pessoa física, a negociação ela é muito mais desfavorável. Então, um papel que você compra a IPCA mais 8 no mercado institucional, essa pessoa física ele vai estar comprando a IPCA mais 7 alguma coisa. E um papel que eu vendo a IPCA mais 8, essa pessoa física vai estar vendendo a uma taxa superior a isso, né? Então, a um PU muito mais amassado. Então você tem uma eficiência muito grande, você tem muita intermediação nesse meio do caminho. Tá? No caso aqui do RBIF 11, você acaba sendo muito mais eficiente nessa negociação, você tem uma carteira pulverizada, eu tenho uma gestão de caixa eficiente que eu consigo remunerar o ganho de capital, eu consigo remunerar o rendimento para o cotista e mantendo uma posição de buy and hold, eventualmente fazendo um giro de carteira, saindo daquela posição com ganho, ou então fazendo ali alguma liquidez, e a gente tem feito isso de forma bastante recorrente, bastante eficiente, entregando um retorno adicional para os cotistas. Qual tem sido o nível de distribuição? A gente tem entregado nos últimos 12 meses mais ou menos 1,16% de dividend yield, né? A gente usa como um driver, um guidance para distribuir para os nossos cotistas o fundamento da carteira, que é o carrego de crédito, né? Hoje a nossa carteira entrega líquido algo como IPCA mais 7,80, 7,85. Quando a gente adiciona a inflação, e para isso a gente tenta ter uma visão para a inflação dos próximos meses, dos próximos 6, 12 meses, a gente está falando grosso modo de 4%, então ficaria algo como 11,80%, 12% nominal, com base no fundamento da carteira, que é o carrego dela, o carrego dos créditos que eu compro, e isso acaba dando uma linearizada na nossa distribuição. A gente não gosta de fazer distribuições muito altas e distribuições baixas mês a mês, com base na volatilidade natural da marcação dos títulos. A gente gosta de linearizar isso através dessa continha que a gente faz, que é o fundamento do crédito. Maravilha. Eu queria também aproveitar, a gente está falando do fundo listado, que a gente tem uma tradição na Rio Bravo de associar gestão para investidores qualificados, investidores profissionais. A gente, inclusive, está há um tempo aqui para conversar com a Rio Bravo, uma gestora que a gente admira bastante. E hoje vocês têm fundos listados, como o próprio RBIF, que trazem a chance de um cotista comprar suas cotas listadas em bolsa com um valor de entrada muito baixo, né? E sem a restrição de ser um investidor de maior patrimônio. Eu queria que você comentasse também esse ponto, se quem quiser, inclusive, investir nos fundos da casa, como pode encontrar esses fundos, onde pode encontrar esses fundos, porque eu acho que esse acesso a Rio Bravo é muito oportuno para o investidor também, para quem está entrando no mercado, quer acessar uma casa que já tem um track record, mas que muitas vezes se sentia restrito por achar que só podia acessar via... seria uma casa acessável apenas por high net worth individuals, né? Então, investidores de varejo podem acessar também os fundos da Rio Bravo? Podem sim, Felipe. A Rio Bravo, como eu falei, é uma gestora bastante tradicional. A gente vai fazer 25 anos de existência no ano que vem. Os nossos sócios fundadores continuam conosco, o Gustavo Franco, que dá bastante em voga aí
por causa dos 30 anos do Plano Real, então é um nome que eu acho que vale muito a pena a gente estar comentando, que está aí no dia a dia dos nossos negócios, no nosso Senior Advisory, com esses inputs macroeconômicos, esses inputs econômicos, e também ali sempre alguma fofoquinha ali de Brasília, né, que acaba deixando aí o ambiente mais descontraído, que é bastante legal. E a gente tem, dentro da Rio Bravo hoje, 13 bi sob gestão. A Rio Bravo é muito conhecida pelos fundos imobiliários de tijolo, a gente tem uma família grande ali de produtos, de segmentos diferentes imobiliários, mas a gente vem crescendo muito em renda fixa, né? E todo esse ambiente macroeconômico, a renda fixa em voga, os produtos estruturados, infraestrutura, e a gente está numa toada muito positiva de crescimento nesse segmento. E a Rio Bravo também tem produtos muito direcionados para os clientes institucionais, né? A gente tem produtos voltados para o RPPS, a gente tem produtos voltados para entidades fechadas de previdência complementar. Por outro lado, a gente tem muitas oportunidades também para o varejo, né? A Rio Bravo, hoje, ela se apoia no mote de que o investimento tem poder, que o investimento, ele destrava sonhos. E o investimento tem que ser visto como um longo prazo. Não adianta você ganhar 1% no mês e depois perder 2% e ficar nessa volatilidade e daí você desiste de investir. Você tem que ter estratégias claras de acordo com o seu perfil de investimento, né? Com o seu objetivo de retorno, com o seu objetivo de restrição, qual que é a sua situação em termos de impostos, né? Qual que é o bracket, digamos assim, né? Qual que é a sua condição de pagador de imposto, se você tem algum limite legal, se você tem limites regulatórios, qual que é a sua idade, né? Se você é uma pessoa nova, se você tem mais propensão para se expor em equities, ou se você já tem uma certa idade, você tem muito mais patrimônio, menos capital humano, você já tem que começar ali a alocar em produtos muito mais com menor volatilidade. Então tudo isso deve ser levado em consideração para que a gente possa propor produtos voltados para um público específico. E as pessoas físicas podem acessar os nossos produtos, essa grade de produtos que a gente tem, infraestrutura, a gente tem fundos de crédito estruturado, a gente tem os próprios fundos imobiliários. Esses fundos são acessíveis para o público varejo. Então, com uma única cota no seu home broker de preferência, você já pode começar a investir nos nossos fundos. Nas nossas ofertas, você pode investir através de todas as corretoras, os bancos, todos aqueles entes do mercado de capitais que aderem a nossas ofertas. Então, os nossos produtos, eu diria que são totalmente acessíveis hoje para as pessoas físicas, para o varejo em geral, e eu convido as pessoas a estarem olhando e estudando o que a gente tem a oferecer. Converse com os nossos especialistas, com nós gestores, para entender um pouco mais e ver se isso faz sentido na sua carteira de investimentos. Como quem está assistindo a gente pode encontrar vocês, site, redes sociais? Fica à vontade, o espaço é seu. Com certeza, a gente está em todas as redes sociais, a gente tem um time de RI que está à espera de conversar com vocês. Nós, gestores, somos bastante acessíveis também. Pode tentar vir falar conosco, a gente sempre vai responder da melhor forma possível. A gente está presente também através do nosso site, do nosso WhatsApp. Então, o que não faltam são canais para estar em contato conosco, e eu os convido a estarem entrando em contato conosco e conhecer um pouco mais da Rio Bravo, como que a gente pode ajudar você a estruturar investimentos, oportunidades que possam ajudar você a cumprir o seu sonho de longo prazo. Maravilha, Vitor. Muito obrigado pela sua participação, pelo bate-papo, por compartilhar um pouco dessa visão conosco. O prazer é todo meu. Eu queria agradecer você, Felipe, o pessoal aqui da MMC. Pessoal, é importante a gente estar olhando oportunidades de investimento, entender um pouco mais o mercado. Esse é um benefício que você vai trazer para você mesmo, né? Não depender de nada, uma renda adicional no longo prazo. Você vai poder
estruturar hoje o seu investimento de forma que você possa cumprir os seus sonhos, colocar seu filho na escola, você pode fazer sua viagem de final de ano, você pode financiar aí a sua casa, a sua aposentadoria. Então, investir começa hoje, tá? O longo prazo começa hoje, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a Rio Bravo por ceder a participação do Vitor. E muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e mande também uma mensagem para a gente em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.